Você pensa demais, e isso está drenando sua energia mental, sem que você perceba. Muitas pessoas vivem presas dentro da própria mente, revivendo situações passadas, ou antecipando cenários futuros como se estivessem tentando resolver tudo, apenas pensando. O problema é que esse excesso de pensamento não traz solução. Ele traz desgaste emocional, ansiedade, dificuldade de concentração e até sintomas físicos. Pensar é natural e necessário, mas quando o pensamento vira repetitivo, automático e fora de controle, ele deixa de ser ferramenta e passa a ser um ciclo que aprisiona. Hoje você vai entender, de forma clara e baseada em ciência psicológica, como esse processo funciona e o que pode ser feito para começar a reduzir esse padrão. Primeiro é importante entender que existem dois tipos principais de pensamento excessivo. O primeiro é a ruminação, que é quando a mente fica presa no passado, revivendo erros, arrependimentos, falas e situações antigas, como se fosse possível voltar no tempo e mudar algo. O segundo é a preocupação, que é quando a mente fica presa no futuro, imaginando problemas, ameaças e cenários negativos que ainda nem aconteceram. Esses dois processos parecem úteis, porque dão a sensação de que você está analisando ou se preparando. Mas na prática, quando ficam intensos, apenas mantém o cérebro em estado constante de alerta. Quanto mais tempo a pessoa passa nesses ciclos, mais difícil fica interromper o padrão, principalmente quando isso já acontece há anos, ou quando a pessoa vive em um contexto de vida estressante ou instável. Agora vamos às 5 estratégias práticas que ajudam a reduzir esse excesso de pensamento e recuperar maior controle mental. A primeira estratégia é aprender a reconhecer seus padrões mentais. Muitas pessoas passam anos presas em pensamentos repetitivos, sem sequer perceber que estão nesse ciclo. Um sinal importante é quando você se pega pensando repetidamente em algo que não pode controlar ou resolver naquele momento. Existe uma crença comum de que se preocupar muito ajuda a evitar problemas, mas quando a preocupação é excessiva, ela deixa de ser funcional e passa a ser um fator de sofrimento. Reconhecer que determinado pensamento é improdutivo é o primeiro passo para enfraquecer o ciclo. A segunda estratégia é substituir pensamento repetitivo por ação estruturada. Pensar sem agir mantém o cérebro girando em falso. Uma forma eficaz de quebrar isso é transformar preocupações em planejamento concreto. Esse processo ativa áreas cerebrais ligadas à resolução de problemas e reduz a ativação emocional ligada à ansiedade. Pegue um papel e escreva qual é o problema, quais soluções existem e quais ações específicas podem ser feitas. Inclua tanto medidas imediatas quanto de longo prazo e detalhe como elas poderiam ser executadas. A terceira estratégia é criar um horário programado para pensar. Pode parecer estranho, mas reservar um período fixo do dia para deixar a mente pensar livremente costuma diminuir a quantidade de pensamentos intrusivos ao longo do dia. Durante cerca de 20 a 30 minutos, permita que sua mente se preocupe. Relembre, analise e pense, sem censura. Quando pensamentos surgirem fora desse período, apenas adie mentalmente dizendo para si mesmo que pensará nisso no horário reservado. Com o tempo, o cérebro entende que não precisa disparar alertas mentais o dia inteiro, e a intensidade das intrusões costuma diminuir. A quarta estratégia é montar previamente um conjunto de atividades que consigam capturar sua atenção quando você perceber que está entrando em um ciclo de pensamento excessivo. Essas atividades devem ser simples, acessíveis e suficientemente envolventes para redirecionar o foco mental. Exemplos incluem exercícios físicos intensos, jogos que exigem concentração, tarefas práticas, estímulos sensoriais, marcantes, ou qualquer atividade que envolva atenção ativa. O objetivo não é fugir do pensamento, mas treinar a habilidade de direcionar voluntariamente a atenção para outro estímulo. A quinta estratégia é aprender a mudar sua relação com os pensamentos. Muitas pessoas acreditam que precisam eliminar pensamentos negativos, mas tentar expulsar uma ideia da mente costuma ter o efeito oposto
e faz com que ela volte ainda mais forte. Pensamentos surgem automaticamente. Isso é parte natural do funcionamento cerebral. Aceitar que um pensamento apareceu não significa concordar com ele nem acreditar nele. Significa apenas reconhecer que ele é um evento mental passageiro. Estudos com pessoas que apresentam preocupação excessiva mostram que a grande maioria dos cenários temidos nunca acontece na realidade. Quando você entende isso, passa a observar o pensamento com mais distância e menos envolvimento emocional. Outro ponto essencial é evitar se criticar por ter dificuldade em aplicar essas estratégias. Mudar padrões mentais é um processo gradual e exige treino. A autocrítica intensa costuma aumentar a ansiedade e manter o ciclo de pensamento repetitivo. Substituir julgamento por autocompaixão tende a facilitar a mudança, porque reduz a tensão interna e permite que o cérebro saia do modo de ameaça. É importante lembrar também que quanto mais crônico for o padrão de pensamento excessivo, e quanto mais adverso for o contexto de vida da pessoa, maior a chance de que seja necessário acompanhamento profissional para obter melhora consistente. Intervenções psicológicas estruturadas conseguem acelerar esse processo porque oferecem técnicas personalizadas, monitoramento de progresso e ajustes conforme a resposta individual. Muitas pessoas passam anos tentando lidar sozinhas com esse padrão, sem avanço significativo. E buscar ajuda especializada pode ser o fator que muda esse cenário. Existem ainda outras abordagens que também podem ser úteis, como técnicas de questionamento cognitivo, práticas de atenção plena e treinamento de regulação emocional. Todas com evidência científica, mostrando benefício na redução de ruminação e preocupação excessiva. O mais importante é entender que pensar demais não é sinal de inteligência maior, nem de responsabilidade maior. Na maioria das vezes é apenas um hábito mental aprendido que pode ser modificado com treino adequado. Se esse conteúdo fez sentido para você, e você quer aprender mais sobre como funciona a mente humana, como reduzir a ansiedade e como desenvolver mais clareza mental e emocional, inscreva-se no canal agora e acompanhe os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários: sua mente costuma ficar mais presa no passado ou mais ansiosa com o futuro?